Disponibilizou a aula de ontem, já disponibilizou? Já, professor. Agora, eu passei uma mensagem para o senhor aí que. Rapaz, Não, eu ó, disponibilizei as aulas. eu Ah, acordei 5 horas da manhã. A foi. sensação é que eu abri os olhos e já estou agora nesse horário. Eu só não Hoje, consegui colocar na turma do MP. Eu não sei se tem um limite de postar as aulas lá na descrição do grupo. Não consegui de jeito nenhum. entendi, Nos outros eu entendi, consegui, entendeu? entendi. Bom, mas não tem problema não, até porque na turma do MP a gente vai, nós vamos iniciar do zero, né? Então eu vou tirar aí um dia, uma semana de folga, na verdade de folga não, né? Vou tirar uma semana sem aula, porque eu preciso resolver algumas questões aí de uns processos. Mas na próxima semana, a semana do dia, deixa eu ver aqui, do dia 21 de julho, a gente já vai retomar aí as aulas da turma do MP com foco no concurso agora do MP. Nós já trabalhamos bastante ponto, mas eu vou dar foco agora nas aulas de processo penal e processo civil. A gente ir fechando. Qual o horário da aula de amanhã, Rebeca? Bom, é isso que eu quero avisar vocês. Pessoal, vocês estão ouvindo aqui um barulho? Não? Bom, ainda bem. Inventaram de colocar um São João aqui no meu condomínio, né? O povo dia 11 de julho, ele coloca uns zabumba para tocar aqui. E aí, tá aqui um barulho um pouquinho enjoado. E como eu tenho, como é que eu vou utilizar o termo? Eu tenho dificuldade de pensar ouvindo alguma coisa. Por isso que dando aula, eu sou mais de ditar, conceituar, mas se eu tiver alguma coisa me ouvindo, eu já desconcentro. Então, a nossa revisão de amanhã, pessoal, ela teria duração aí de 3 horas e meia, certo? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Hoje eu vou dar toda a parte do regime disciplinar, certo? Vou fazer um resumo com vocês, respondendo as questões, fazendo um resumo com vocês do regime disciplinar. E amanhã, essas questões aí que envolvem o Sisnase, eu vou inserir na revisão. Então, amanhã nós vamos estender um pouquinho mais a revisão, para que eu possa revisar com vocês aí toda a parte do Sinase. E dessa forma a gente fecha basicamente aí, eu creio que 80% do conteúdo da legislação específica, certo? Porque nós já trabalhamos todo o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhamos a lei de tortura. Vamos trabalhar agora o regime disciplinar, aplicados aí aos servidores públicos, e amanhã o SINASE. Então, dessa forma, praticamente aí em torno de 24 a 25 questões da parte específica, nós vamos ter passado por ela, certo? Então, a aula de hoje, nós vamos revisar a parte de regime disciplinar, e eu vou deixar essa parte do SISNASE para amanhã, tranquilo? Porque Professor, amanhã a gente inicia mais cedo, nós vamos iniciar pontualmente às 8 horas, certo? Vamos até às 12, 12 e meia, e aí eu vou dando algumas pausas para vocês estirarem as pernas, tomar um café, e a gente faz essa revisão aí completa, certo? vai ser pela manhã, né? Vai ser pela manhã. A revisão do portal. Isso, Eduardo. Mas assim, veja, a revisão do portal é revisão do portal. A revisão do professor Rafael é revisão do professor Rafael. Eu vou estar lá, infelizmente, porque eu tenho um contrato com o portal, né? Mas não, Eduardo, não tem como ser à tarde. A revisão do portal não vai ser pelo dia todo? Não vai ser o dia todo? Então, a revisão do portal é pela manhã? Não, que eu vou entrar à tarde. A minha aula é à tarde. Portal. A minha aula é 3h30, né? A minha aula vai iniciar 3h30 e olhe lá. Então, vai ficar gravado, Vinícius. Vai ficar gravado, sim. A nossa aula vai ficar gravada. Eu vou deixar a revisão gravada. Mas eu não tenho como colocar no horário da tarde, justamente porque eu tenho aula no portal e tenho aula no online e também no presencial. Então, eu não vou ter como colocar no horário da tarde. Mas a revisão do portal sempre foi é, manhã e tarde, certo? Então, de 8 às 12, exato, Rebeca. 8 às 12, 12 e pouquinho, né? Mas para a gente revisar com tranquilidade, com calma. Amanhã, todos presentes, né?
Amanhã, quem tiver com a câmera ligada, certamente vai fechar as questões, porque vocês só vêm com essa parede aqui preta, né? Eu não sei qual é o problema, porque quando está na aula presencial, tem que ver o professor. Tá vendo? O povo tá vendo, né? Mas, enfim. Pessoal, tá todo mundo aí com as questõezinhas, certo? Vamos lá. Ó, nós vamos trabalhar, certo, naquela sistemática. Eu vou fazer um resumo com vocês à mão. Construir um resumo para facilitar aqui a compreensão dos pontos relacionados à parte do regime disciplinar. Ainda bem que o nosso Show. examinador foi tranquilo, não cobrou todo o estatuto. Ele só cobrou o regime disciplinar, que vai lá dos artigos 250 ao artigo 300 e pouquinho. Aqui, o objetivo é resumir os pontos que são sensíveis e os pontos que eu julgo importantíssimos para a prova, certo? Ó, pessoal, então, o primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês aqui é para a gente colocar aqui, fazer um pequeno resumozinho sobre o nosso regime disciplinar, certo? Vejamos. O que é que eu vou estudar? Ou o que é que a gente estuda, professor? No tópico regime disciplinar. Ó, pessoal, 3 pontos, na verdade, 4 pontos são as questões da prova. O que é que cai no regime disciplinar? O conjunto de deveres, certo? Barra proibições, as responsabilidades, as penalidades administrativas e os procedimentos de apuração. Bom, fechou? Professor, proibições, responsabilidades, penalidades administrativas e procedimentos de apuração aplicados a quem? Aos servidores, ó, públicos do estado de Sergipe. Beleza? E quando a gente fala servidores públicos, pessoal, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos servidores da administração direta, beleza? Do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, das fundações públicas de direito público, que é o caso da Fundação Renascer, e das autarquias estaduais. Ponto. Beleza? Qual é a primeira questãozinha da prova? Qual é a primeira questãozinha da prova? Você vai colocar aqui, ó, ele vai trocar, pessoal, preste atenção, viu? Ele vai fazer uma distinção. Se eu errar os artigos, não tem problema, viu? Entre os tópicos ou entre os artigos 250, certo? E o artigo 251. Ponto. Essa é a primeira questão de prova. E eu vou mostrar agora como é que vai efetivamente aparecer a sua prova. Tranquilo? Ó, essas duas questões aqui refletem o que eu estou efetivamente trabalhando nesse primeiro tópico. O que é que seria, professor? Olha o que ele vai dizer. Assinale a alternativa correta, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dever e uma proibição. Na verdade, o enunciado ficou um pouquinho estranho, mas ele quer que você traga a alternativa que condiz se é dever ou se é proibição aplicada aos servidores públicos. E aí, pessoal? A letra A diz assim: é dever do servidor
público, ou é dever do funcionário público praticar usura, desde que autorizada, e é proibido residir na localidade onde exerce o cargo. Isso aí está verdadeiro ou falso? O que que a gente marca? Falso. Show de bola. Ó, é dever do funcionário exercer comércio no ambiente de trabalho e é proibido guardar sigilo. Falso. Falso. Yes. É dever do funcionário apresentar-se trajado adequadamente em serviço e é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. E aí? Verdadeiro. É Certo. o nosso gabarito. Professor, o que é que ele vai trocar? Preste atenção. No artigo 250, professor, eu tenho o conjunto de deveres aplicados aos servidores públicos. No artigo 251, nós temos as proibições. Ó, a dica sensacional, foda para você gravar o que é um dever, o que é uma proibição, é a velha leitura. Mas a gente entendendo, certamente você vai facilitar. Quando eu falo de deveres, pessoal, eu estou falando de quê? Coloca aqui o conceito, ó. Coloca assim: são regras de conduta funcional. Regras de conduta funcional. Ou seja, obrigações legais. Ponto. Ó, já as proibições são vedações funcionais. É só você colocar essas duas frases que automaticamente você vai conseguir interpretar se a alternativa trata de um dever ou de uma proibição. Fechou? Eu vou citar aqui, pessoal, alguns incisos que estão lá na lei aleatoriamente. Por exemplo, o primeiro inciso, o primeiro tópico que eu quero citar já adiantei, mas é a conduta do servidor ser assíduo no serviço. A assiduidade é um dever ou uma proibição? Dever. Óbvio que é um dever. Tá vendo que a ideia, tá vendo que o conceito faz com que você automaticamente distingua se a alternativa se trata de um dever, que é uma regra de conduta funcional, ou de uma proibição, que é uma vedação funcional. É uma vedação que a lei determina. Exemplo, ó, empregar material de serviço público em serviço particular. Dever ou proibição? Proibição. Fazer manifestações de apreço ou desapreço no ambiente de trabalho. Proibição. Proibição. Dever ou proibição? É autointerpretativo. Resumimos aí esses dois artigos, o artigo 250 e 251, são Sim. vários incisos, mas é só você colocar, ó, se a questão está me pedindo no enunciado, e ela vai pedir um dever funcional, você coloca a frase ou o conceito, regra de conduta. É aquilo que é obrigatório para o servidor público. E vai analisar as alternativas. Fechou? Então, nesse caso aqui, a alternativa é a letra C de casa. Beleza? Pessoal, olha o item 1. É dever do funcionário manter sua ficha de assentamentos individuais atualizadas, especialmente no que se refere à situação familiar. E aí, isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Regra de conduta. É proibido ao funcionário promover manifestações de apreço ou desapreço no ambiente de trabalho. Proibição. Regra funcional. É permitido ao funcionário retirar documentos de repartição para estudo pessoal?
Pessoal, retirar documentos de repartição é uma conduta proibida pela legislação. Não é uma conduta permitida. Fechou? Tranquilo? Então, ó, gabarito aqui, letra C de casa. Fechou? Então, o primeiro tópico que eu disse para vocês que vai cair na prova é o examinador distinguir deveres de proibição. São 2 artigos, vários incisos. Eu só quero que vocês levem para a prova o sentido, o conceito, certo? Regras de conduta são deveres, vedações legais são proibições. Beleza? Qual é o segundo tópico que vai aparecer na minha prova, professor? Responsabilidades. Responsabilidades do funcionário público. Beleza? Pessoal, o que que a gente vai colocar? No exercício da função, ó, no exercício da função, o funcionário responde. Como é que ele responde, professor? Ele responde em 3 esferas. Ele responde na esfera civil, responde na esfera penal e responde na esfera administrativa. Fechou? Ó, coloca uma setinha para o lado. Essa responsabilidade, ela pode ser isolada ou cumulativa. Professor, me dê um exemplo. O servidor público pode responder apenas na esfera administrativa, apenas na esfera civil ou nas 3 ao mesmo tempo. E, ó, o mais importante, elas são independentes entre si. Fechou? Traduza, professor. O resultado no processo administrativo não influencia o resultado no processo penal e assim sucessivamente. Então, cada uma das instâncias vai apurar um tipo de responsabilidade. Professor, como é que vai ser? A responsabilidade civil, como que é? Como que é aferida, professor? Ó, responsabilidade civil, coloca o conceito ação ou omissão, dolosa ou culposa. Ação ou omissão dolosa ou culposa. Que importe prejuízo. Prejuízo a quem, professor? A fazenda pública ou particular. Essa é a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal é diferente. Responsabilidade criminal é o quê, professor? Ação ou omissão que importe em crime. Ação ou omissão que importe em crime. Responsabilidade
administrativa constitui o quê, professor? Responsabilidade administrativa constitui, ó, no descumprimento do dever funcional ou ofensa à proibição. Descumprimento do dever funcional ou ofensa à proibição. Ponto. Fechamos? Tranquilo? Segundo tópico do regime jurídico, professor. Matamos aqui também. Então, ó, uma lei vem na ordem. O regime disciplinar, pessoal, nada mais é do que isso aí. Conjunto de deveres, proibições, responsabilidades, penalidades administrativas. Deveres e proibições são comandos legais distintos. Eu não posso confundir as regras do artigo 250 com as regras do artigo 251. Beleza, professor. E uma vez que o servidor público falte com o seu dever funcional ou incida em uma das proibições estabelecidas pela legislação, ele está praticando infração administrativa. E aí nós vamos para a promoção da responsabilidade administrativa. Mas só que o estatuto prevê, além do servidor público responder administrativamente, responder na esfera civil e na esfera penal. Qual é a questão da prova? Ele vai fazer uma relação entre essas responsabilidades. Então, ó, olha o que diz aqui a questão de número 3. Questão de número 3. 1. A responsabilidade administrativa exclui a possibilidade de responsabilização penal pelo mesmo fato. A lei traz lá, bem escondidozinho, que as responsabilidades podem ser isoladas ou cumulativas, e elas são independentes entre si. Letra A está falsa. A responsabilidade penal do servidor depende. Eu já sublinho a palavra e marco falso, porque as responsabilidades são independentes entre si. A letra C diz assim: a indenização por prejuízo causado à fazenda pública deve obrigatoriamente ser feita de uma só vez. E aí? Essa alternativa aqui está verdadeira ou falsa? Falso. Ó, pessoal, a indenização à fazenda pública decorre da responsabilidade penal, administrativa ou civil. Indenizar a fazenda pública depende de qual responsabilidade? Cível. Da responsabilidade civil. Porque a responsabilidade penal decorre o crime, a responsabilidade administrativa, nós vamos ver que decorre as penalidades e a responsabilidade civil, o dever de reparar o dano. Essa reparação de dano, se quiserem notar a observação aí, ela pode ser paga em parcela única ou em parcela mensal, em parcelas mensais. Então, esse item aqui, quando ele diz, ó, que feita só uma vez, a alternativa está falsa, porque pode parcelar. A responsabilidade civil exige que o dano decorra de ação dolosa, sendo a culpa irrelevante. Dolo ou culpa na responsabilidade civil. A responsabilidade do servidor pode ser simultaneamente civil, penal e administrativa, sendo essas independentes. Gabarito, letra E de elefante. E de elefante. Professor, Manda. o item D, no caso, seria a responsabilidade civil subjetiva, né? Dolo ou culpa. Veja, ó, não confunda. Quem perguntou? Alicia. Alicia, veja, não confunda.
Responsabilidade civil do Estado é lá no direito administrativo, com responsabilidade civil do servidor, que também é no direito administrativo, mas aqui. Qual é a diferença? Responsabilidade civil do Estado se refere ao dever das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado reparar o dano que seus servidores causam a terceiros. Então, na responsabilidade civil do Estado, é o Estado para com os particulares. Aí eu tenho responsabilidade objetiva, que é a regra subjetiva. Aqui, Alice, não é isso. Aqui é a responsabilidade pela conduta do servidor público. Vocês, na qualidade de servidores públicos, sofrerão mais do que o particular. Por quê? Se o particular, pessoal, pratica um crime de homicídio, ele vai responder somente em qual esfera? Na esfera criminal. Servidor público, não. Quando pratica um crime, professor, mesmo fora da função, a depender do crime, mesmo fora da função. Porque, veja, é um dos deveres do servidor público manter conduta ética, reputação ilibada. Então, se você pratica um crime, na qualidade de servidor público, pode ser processado tanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa, Alice, e na esfera civil. Só que, nesse caso, para o servidor público responder nas três esferas, é porque a lei só fala a ação ou omissão dolosa ou culposa na esfera civil, mas em qualquer uma delas, o servidor público tem que ter atuado com dolo ou culpa. Porque, diferentemente do Estado, a pessoa física só responde de forma subjetiva. Fechou? Ou seja, comprovando dolo ou culpa na conduta. Perfeito. Beleza aqui? Obrigada, professor. Fechou? Então, pessoal, ó, a alternativa da questão 3 é a letra E, de elefante. A questão 4 diz assim: assinale a alternativa incorreta com base no Estatuto dos Funcionários. A letra A fala: a responsabilidade civil do servidor público pode decorrer tanto de conduta dolosa quanto de conduta culposa. Verdadeiro, não é o nosso gabarito. Ele quer a alternativa incorreta. A responsabilidade penal decorre de atos tipificados como crime ou contravenção pelas leis. Verdade. A responsabilidade administrativa independe de haver prejuízo à fazenda ou a terceiros. É uma boa, tá verdade, né? Mas vamos para as outras. O servidor somente poderá ser responsabilizado administrativamente se houver sentença penal condenatória. Se houver sentença condenatória, isso aí está verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Falso, porque As independe. aplicações Faço. civis, penais e administrativas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Qual é o gabarito alternativa incorreta da D. questão? É a letra D de dado. Por que que é a letra D de dado? Porque ele está dizendo aí que a responsabilidade administrativa depende de uma decisão judicial na esfera penal ou na esfera civil. Falsa a alternativa. Ó, pessoal, para reforçar aqui, veja, a responsabilidade administrativa não tem relação com prejuízos causados à fazenda pública. A responsabilidade administrativa, ela vai gerar o próximo tópico, que é a próxima questão que pode aparecer na sua prova. 03. A responsabilidade administrativa gera as chamadas penas disciplinares. Aqui é uma aposta de prova. Ó, as sanções disciplinares, certo? São quais, professor? Primeira delas é repreensão. É a primeira sanção. Qual é a outra? Suspensão. Pena de multa
destituição da função, demissão, demissão, a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas são as penalidades disciplinares. Como é que vai cair na minha prova, professor? Ele vai cobrar as hipóteses que cada uma delas incide. Ponto. Beleza? Pessoal, antes disso daqui, coloque assim, ó, dosimetria das penalidades. Como é que funciona isso, professor? A lei, ela manda analisar alguns fatores na aplicação. Ó, dosimetria, na verdade, é aplicação. Então, ela diz o seguinte, que na aplicação serão levados em consideração o quê, professor? Três aspectos. Três. Antecedentes do funcionário, natureza e gravidade da infração e os danos sofridos. Por quem, professor? Pelo Estado. Beleza? Então, ó, para aplicar cada uma delas, tem hipóteses específicas, mas na aplicação prática, a autoridade julgadora tem que levar em consideração esses fatores. Qual é a primeira penalidade, professor? É a penalidade mais grave, mais simples, na verdade, que é a repreensão. Ó, existem hipóteses. Quais são as hipóteses que a lei autoriza aplicar a repreensão, professor? Três circunstâncias: desobediência, indisciplina e o descumprimento dos deveres funcionais. Nessas três hipóteses, a lei autoriza a pena de repreensão. E a suspensão, professor? Também temos hipóteses.
três hipóteses também. Primeiro, descumprimento do dever, coloca assim, descumprimento do dever constitui falta grave. Descumprimento do dever constitui falta grave. Houver dolo, vírgula, má fé ou reincidência. Houver dolo, má fé ou reincidência nas faltas tipificadas como repreensão. Dolo, má fé ou reincidência nas faltas tipificadas como repreensão. Beleza? E a terceira hipótese é violação de qualquer das proibições. Fechou? Pessoal, ó, cuidado para vocês não trocarem dois conceitos que são próximos, viu? Até uma aluna me perguntou uma questãozinha que ela me mandou. Veja, suspensão é diferente, coloca assim, ó, de afastamento cautelar, certo? Qual é a diferença, professor? A suspensão, ela é uma penalidade. O afastamento cautelar, não. O nome já está dizendo, né? Medida cautelar. Professor, quando é que pode suspender? Uma dessas três hipóteses aqui, ó. Cabe suspensão. O afastamento cautelar, ele serve, coloca assim, ó, para o funcionário não prejudicar o procedimento administrativo. O funcionário não influenciar no procedimento administrativo. E a diferença principal, a suspensão, ela tem prazo de até 60 dias. O afastamento cautelar tem prazo de até 90 dias. Bom, são termos diferentes, distintos. Fechou? Beleza? Coloque uma óbice. Multa. Pena de multa. Quando que se aplica, professor, a pena de multa? A pena de multa, pessoal, ela é aplicada como medida de conversão da suspensão. Então, quando há conveniência para o serviço público, a autoridade pode converter a suspensão em pena de multa. E essa pena de multa, ela será
50% do vencimento dia do funcionário. 50% do funcionário dia, do vencimento dia do funcionário, por cada dia de suspensão. Beleza? Então, veja. Se o servidor for suspenso por 10 dias, ele terá uma diminuição a cada dia por dia trabalhado de 50%. Calcula o valor do dia e a multa incide aí em 50% daquele percentual. Tranquilo? Tem mais penalidade, professor? Tem. 3.2. Destituição da função. Aqui é tranquilo, né? Porque a destituição da função é para servidor o quê? Servidor comissionado, certo? E é por falta de aptidão no cumprimento dos deveres funcionais. Ó, beleza? Acabou, professor. Tem a última sanção. A última sanção, 3.3, é a sanção de demissão. Aqui, cuidado, porque a demissão ela pode se manifestar de duas formas. Nós temos a demissão simples, a lei traz, e a demissão a bem do serviço público. Qual é a diferença, professor? Demissão a bem do serviço público, o servidor ainda precisa indenizar os cofres públicos. 5 hipóteses de demissão simples. 5. Primeiro, abandono de cargo. Segundo, insubordinação grave em serviço. Insubordinação grave em serviço. Terceiro, ofensa física em serviço. A funcionário ou particular. Quarto, incontinência pública. O que é que seria essa incontinência pública, professor? Vício em jogos, embriaguez habitual, incontinência pública. Professor, isso seria um caso quando da conduta dele fora também do ambiente profissional? Sim. Veja, a lei ela não é clara, mas a incontinência pública ela traz exemplos, como vícios em jogos, embriaguez habitual. Nesse caso,
Pena de demissão simples. E a última hipótese, pessoal, é a revelação de fato ou informação de caráter sigiloso. Revelação de fato ou informação de caráter sigiloso, coloca uma vírgula. Vírgula, conhecido em razão do cargo, quando resultar prejuízo para o Estado. Revelação de fato ou informação sigilosa, conhecido em razão do cargo, quando gerar prejuízo ao Estado. 5 hipóteses de demissão simples e demissão 1. A bem do serviço público. 4 hipóteses. 4. Primeira, crime contra a administração pública. Crime contra a ADM pública. E aí ele não especifica, mas tem outro crime que é especificado. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Aplicação ilegal dos recursos ao erário. Aplicação ilegal dos recursos ao erário precedida de dolo. E a última hipótese é a lesão dolosa aos cofres públicos. Se houver lesão dolosa, pena de demissão a bem do serviço público. Fechou? Pessoal, coloca uma questão de prova. Coloca uma questão de prova. Ó, qual é a primeira hipótese de demissão? Isso cai muito em concurso. Demissão simples. Abandono de cargo. Beleza? O que é que a lei considera como abandono de cargo? Quem consegue me dizer? 30 Mais dias de 30 consecutivos. Ó, coloca a questão de prova. Abandono de cargo. O que é o abandono de cargo? Ausência ao serviço, vírgula, sem justa causa, viu? Cuidado com o IDECAP. Ausência ao serviço, vírgula, sem justa causa, por mais de 30 dias corridos. Por mais de 30 dias corridos. Vírgula. Ou por mais de 60 dias interpolados no período de 12 meses. Por mais de 60 dias interpolados no período de 12 meses. Aí nós temos as causas de abandono de cargo. Fechamos? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, vamos para as hipóteses de penalidades. Questão 5. Ele quer que você assinale a alternativa correta. As penas disciplinares incluem repreensão, suspensão e demissão. A multa, diz a letra B, não é considerada pena disciplinar no regime estatutário. Marco falso. A pena de destituição de função só se aplica a servidores aposentados. Pessoal, servidor aposentado, para completar,
ele sofre qual penalidade? Cassação de aposentadoria. Servidor em disponibilidade sofre cassação de disponibilidade. Basicamente, quais são as hipóteses? São 4 hipóteses, mas, ó, tranquilo. Por quê? A primeira hipótese, se o servidor praticou na ativa falta punida com demissão ou demissão a bem de serviço, se ele for para inatividade, cassada a aposentadoria, certo? Se o servidor público perdeu a nacionalidade, cassada a aposentadoria ou a disponibilidade. Se o servidor aceitou cargo, emprego ou função de forma ilegal, também tem a cassação da disponibilidade ou da aposentadoria. Fechou? Então, nessas 3 hipóteses, existe a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Para cassar a aposentadoria, só de servidor aposentado. Para cassar a disponibilidade, do servidor que está em disponibilidade. Então, aqui está falso. D diz assim: as penas disciplinares devem ser aplicadas por meio de ato escrito, com motivação e base legal indicada. Ó, pessoal, a letra A, o erro está quando ele afirma apenas repreensão, suspensão e demissão. Falso. As penas disciplinares devem ser aplicadas por meio de ato escrito, com motivação e base legal indicada. É o nosso gabarito. Letra C. Questão de número 6. Assinale a alternativa correta sobre a pena de suspensão. Pode ser aplicada por até 90 dias. Não confunda suspensão com afastamento cautelar. O prazo da suspensão é de até 60 dias. Pode ser 2, professor, pode ser 3 dias, pode. Não pode ultrapassar 60. Só pode ser aplicada mediante inquérito administrativo. Pessoal, a sindicância ela pode ser aplicada, ou a suspensão ela pode ser aplicada mediante sindicância, certo? Então está falso. Envolve a perda de direitos e vantagens funcionais durante o período de afastamento. É obrigatoriamente convertida em multa. A conversão depende de oportunidade e conveniência para a administração. É uma decisão discricionária da administração. Falso. Não exige apuração formal dos fatos para sua aplicação. Óbvio que está falso. Portanto, gabarito letra C. Envolve a perda de direitos e vantagens funcionais durante o período de afastamento. Questão 7. Quer que você também marque a alternativa correta. Dentre as hipóteses. Letra A. Quando o servidor, nos termos do estatuto, a pena de demissão, a bem do serviço público, será aplicada. Qual é o Professor, gabarito aí, professor? professor, Manda. rapidão. Com relação à sindicância, as únicas penas que podem ser aplicadas sem a necessidade da, da instauração do inquérito administrativo é a advertência e a suspensão, né? A No caso aqui, sindicância, eu vou pontuar, Adson. O processo administrativo, ele é dividido em 2 procedimentos: sindicância e inquérito administrativo. A lei diz assim, que é obrigatório a instauração do inquérito administrativo quando a penalidade for o quê? Demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. Por interpretação lógica, as outras penalidades, suspensão, repreensão, multa, podem ser apuradas por sindicância. Só que a sindicância ela vai ter consequências. A sindicância obrigatoriamente vai gerar punição? Não, ela pode, inclusive, no decorrer do procedimento, virar ou ocasionar um inquérito administrativo, se ficar comprovada a gravidade da infração. Então, a sindicância eu aplico aí para as penalidades de multa, suspensão e para a penalidade de repreensão. A priori. A priori. Beleza? Não sei se foi isso que você perguntou, que não ouvi bem. beleza. Oi?
Tudo certo, tudo certo. É porque eu tinha Fechou? visto lá, Então, quando eu pessoal, estava lendo ó, a letra de lei, eu tinha visto que como quando é se isso? trata da não, é porque eu tinha dúvida, porque eu tinha visto que quando se trata de advertência, tem lá um inciso, né, que fala sobre isso. Quando se trata de advertência, na própria sindicância pode ser colocada. Pode. A sindicância ela pode rejeitar, gerar penalidade. Vou deixar aqui tranquilo para você. Pode gerar penalidade. Qual penalidade? Advertência, multa ou suspensão, no máximo. Então, ó, será aplicada em qual hipótese? Quando o servidor incidir em desobediência leve, quando houver incontinência pública, ainda que sem prejuízo ao serviço, quando houver revelação de segredo funcional sem prejuízo ao Estado, em casos de corrupção passiva ou lesão dolosa ao erário. São as duas hipóteses, de aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público. Questão do número 8 diz assim: segundo o Estatuto, é correto afirmar que apenas o governador do Estado pode aplicar a pena de suspensão. A destituição de função deve ser aplicada exclusivamente por meio de sentença judicial. A pena de demissão, a pena de repreensão deve ser aplicada mediante processo judicial. A autoridade que designou o servidor para a função de confiança pode aplicar a pena de destituição da função. Todas as penalidades dependem de decisão do Tribunal de Justiça. Ó, essa questão aí, ela trata sobre as competências ou os agentes competentes para aplicar as penalidades. Veja, as mais graves: demissão, certo? Demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Só podem ser aplicadas pelos chefes dos poderes, certo? Não vai cair expressamente porque isso tem a ver com o artigo 4º do Estatuto, que determina lá as autoridades competentes para a nomeação dos cargos. Então, no Poder Executivo, quem é que nomeia? O governador. No Poder Legislativo, o presidente da LESE. No Poder Judiciário, o presidente do TJ. Então, para as penalidades mais graves, apenas essas autoridades. Professor, e quando se tratar de advertência, de suspensão ou de multa, os chefes dos órgãos ou da repartição podem aplicar essas sanções. Destituição da função é competente a autoridade que designou, que nomeou aí o servidor. Certo? Então, gabarito aqui, letra D. D, o D? Letra D de dado. Letra D de dado. Fechou? Questãozinha de número 8 ou 9 e 10. É um tema também recorrente em provas. Questão 9, pessoal. De acordo com o Estatuto dos Funcionários, qual é o prazo prescricional para infrações puníveis com repreensão? E aí? Gabarito da nossa questão, marcamos o que aí? Qual é o prazo de prescrição para repreensão? Professor, cai na prova? Cai. Coloque assim, ó, questão de prova. Qual é a questão de prova, professor? Prescrição das penalidades. Fechou? Pessoal, existem 3 prazos de prescrição na lei: 1 ano, 2 anos e 5 anos. 1 ano, professor, seria o quê? Faltas sujeitas
a repreensão, suspensão e multa. Ponto. Dois anos, professor. Faltas sujeitas à pena de demissão e destituição da função. Ponto. 5 anos. 5 anos. Qual é a sanção, professor? Faltas sujeitas à demissão a bem do serviço e cassação. De aposentadoria ou disponibilidade. Ó, beleza? Ó, cuidado. Questão de prova. Início do prazo. Quando que o prazo inicia, professor? Na data da ocorrência da infração. Na data da ocorrência. Questão de prova. Interrupção. Interrompe quando, professor? Abertura da sindicância ou inquérito administrativo. Abertura da sindicância ou do inquérito. Bom, fechou? 1 ano, 2 anos e 5 anos. Como a questão falou pena de suspensão, de repreensão, suspensão e multa, elas prescrevem em 1 ano. É o nosso gabarito. Fechou? E esse prazo de imprescrição interrompe? Professor, como assim interromper? Interromper é voltar a contar do zero. Ele vai interromper com a abertura da sindicância ou do processo administrativo para instauração. Fechou? Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, conforme eu falei para vocês, ó, o terceiro ponto, penalidades administrativas. Já era.
Qual é a última possibilidade de questão aqui, professor, no regime disciplinar? Procedimentos. Na verdade, o regime disciplinar, ele vai ter aqui, ó, o processo administrativo. 04. Processo administrativo. Ponto. O processo administrativo é justamente o quê? O procedimento para apuração, ó, processo administrativo. Coloca o conceito. Procedimento para apuração das responsabilidades e seus autores. Qual é a forma que esse processo administrativo ele é realizado? Duas formas. Ou por meio de sindicância, ou por meio de inquérito administrativo. Aí ele vai perguntar a diferença de um para o outro. Professor, quem é a sindicância? Sindicância, pessoal, é um processo sumário de apuração de denúncia. Bom, e ela acontece em hipóteses que a lei estabelece. Três hipóteses que a lei estabelece. Na verdade, são duas hipóteses. Primeiro, ó, faltas apenadas com suspensão. Professor, e se for multa ou repreensão? Se é mais, é menos. O que não pode é falta superior à suspensão. E, pessoal, a segunda hipótese é se não houver indícios, se não houver indícios suficientes de autoria ou irregularidade administrativa. Aí instaura-se a sindicância. Três questõezinhas de prova sobre esse procedimento aqui. Três. Primeiro, condução. Quem é que vai conduzir a sindicância? Pode ser um servidor ou um grupo de servidor.
Ponto. Agora, disposição hierárquica nunca inferior. E cuidado, não pode parente até o terceiro grau. Do investigado ou denunciante. Ponto. Tem prazo, professor? Na sindicância, N. Qual é o prazo? Máximo de 20 dias. Prorrogável uma única vez e por igual período. Ponto. E a última questão de prova. Qual é o resultado da sindicância? Três são as possibilidades: arquivar. Quando é que eu arquivo, professor? Se não houver prova da existência da irregularidade ou não for possível indicar aí a autoria. Então, arquivo. Segundo, penalizar o servidor. Então, é possível aplicação de penalidade. Requisito: desde que a penalidade seja compatível com a sindicância e a autoridade tenha competência. Bom, e a terceira hipótese, determinar a abertura de inquérito administrativo. Compreendeu, Enison? Quais são as possibilidades que uma sindicância pode gerar? Então, é possível, professor, punir por meio de sindicância? Com certeza, é possível. Requisito que eu vou notar aí: se a penalidade for compatível com o procedimento e se a autoridade tiver competência para aplicar tal penalidade. Fechamos? Dúvidas? Dúvidas? Ó, pessoal, o último procedimento, que é o 4.2, 4.2, é o inquérito administrativo. Ponto. O que é que eu preciso saber sobre inquérito administrativo? Simples. Ele é obrigatório
para apurar faltas. Quais tipos de falta, professor? Que sejam punidas com 3 tipos de penalidade: demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Nessas 3 hipóteses, só mediante inquérito administrativo. Questõezinhas de prova. No inquérito administrativo, pessoal, nós temos a condução, que é um pouquinho diferente lá da sindicância. Por quê? No inquérito administrativo, a condução tem que ser obrigatoriamente por uma comissão de 3 servidores efetivos. Esses servidores são designados por quem, professor? Eles são designados pela autoridade que determinou a instauração. Ponto. Tem prazos. Questão de prova. Tem prazos no inquérito administrativo. 2 prazos. O prazo para início e o prazo para a conclusão. O prazo do início depende onde ele está sendo instaurado. Se é na capital ou se é no interior. Na capital, ele tem que ser instaurado no prazo de 5 dias após a publicação. No interior, ele pode ser instaurado em até 15 dias. Qual é o prazo para concluir, professor? Tem que ser concluído dentro de 60 dias. Pode ser prorrogado? Pode. 30 dias. Só que a prorrogação fica a critério da autoridade instauradora. Bom, fechou? Beleza? Professor, vale a mesma regra da proibição de participação da comissão? Vale. Parente até o 3º grau do servidor investigado ou do denunciante não podem participar da comissão. Tranquilidade, pessoal? Para quem estava desesperado para o regime disciplinar, de boa. É isso que vai cair na prova. Dúvidas? Perguntem. Finalizar. O que é que fala aqui a questão de número 11? A sindicância... Oi? O som. A sindicância administrativa poderá resultar
arquivamento, imposição de penalidade ou instauração de inquérito administrativo, demissão direta do servidor, suspensão de até 90 dias. O erro é porque a suspensão não é até 90. Exclusivamente em aplicação de advertência verbal, cassação de aposentadoria. Aqui só pode com inquérito administrativo. Aqui está falso, aqui está falso. E aqui só com inquérito administrativo. Portanto, o gabarito da questão é a letra A, de avião. Letra A. Questão 12. É verdade a participação, inclusive como secretário, na sindicância ou inquérito administrativo do funcionário que tiver parentesco até o 3º grau, a lei não fala se é na linha reta ou colateral, com o denunciante ou com o indiciado ou investigado. Gabarito dele dado. No inquérito administrativo, após encerrada a fase de instrução, o indiciado deverá ser notificado para apresentar defesa definitiva. E aí, pessoal, qual é o gabarito aqui? O que é que a gente marca? Quero ouvir vocês. Letra D. D de dado. É isso? Ó, preste atenção, viu? Cuidado, Bruno. Existem 2 tipos de defesa no inquérito administrativo. O que é que eu preciso saber? A defesa ela é sempre por escrito, certo? Quando há a instauração do inquérito administrativo, a autoridade instauradora determina a realização de diligências, a notificação do servidor investigado. Quando o servidor é notificado do início do PAD, ou do inquérito administrativo, perdão, ele tem que apresentar defesa prévia. Olha a palavrinha, defesa prévia. A defesa prévia, ela se dá em até 48 horas após a notificação do servidor. Professor, pode ser prorrogado? A lei não fala em prorrogação, certo? Qual é o momento de apresentação da defesa prévia? Pós-notificação de instauração do inquérito. Qual é o prazo? 48 horas. O que é que o servidor investigado pode apresentar na defesa prévia? Requerer oitiva de testemunhas, produção de prova, realização de diligência. Uma vez encerrada a instrução, o que é instrução? Colheita de prova. A comissão notificará o servidor investigado para apresentar a defesa definitiva. Veja, a defesa definitiva ela ocorre quando? Após o início, após a finalização da instrução. Qual é o prazo que o servidor tem para apresentar a defesa definitiva? 10 dias após a notificação. Pode prorrogar, professor? Pode prorrogar quando houver necessidade por mais 10 dias. E se houver 2 ou mais servidores investigados, o prazo é comum de 20 dias para apresentar a defesa definitiva. Cuidado para não trocar os termos. Ele quer saber aqui, após encerrada a fase de instrução, a defesa definitiva, 10 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Professor, no quesito de 20 dias, não tem prorrogação, né? Não, é um prazo comum de 20 dias. É quando tiver mais de um indiciado, né? 2 ou mais 2 ou servidores mais. investigados. Beleza? E de acordo com o estatuto, o inquérito deve ser iniciado em até 5 dias na capital e 15 dias no interior,
sendo concluído em 60 dias, prorrogável por mais 30 dias. A questão 14, o nosso gabarito, letra A de avião. Tranquilidade, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Vencemos mais um assunto, certo? Fechou? Fizeram as anotações? Então, amanhã nos encontramos às 8 horas para fazermos a revisão. Essa parte aí das questões do SINASE, vou deixar para a revisão de amanhã, certo? Gabarito da questão 10, pessoal. Qual é o gabarito aí da questão 10? Professor, amanhã a gente começa pelo SINASE. 8 horas. Começa pelo SINASE. 8 horas da manhã. O gabarito da questão 10 é a letra C de casa. O primeiro assunto vai ser o SINASE. Olha, agora que a internet está dizendo que está estável, ainda bem que ela dá depois da aula, né? Espero que ela... Eu vou ver. Acredito que eu vou deixar o SINASE por último, Marcos. SINASE por último. Certo? Professor, e as 3 questões do ECA que ficaram faltando ontem? Faltou 3 questões ontem? Isso. Olha, eu também coloco na revisão, explico na revisão, certo? E sobre a questão da guarda, o erro foi meu, viu, pessoal? A guarda confere, sim, direitos. Nós vamos revisar amanhã na, na revisão, confere direitos, inclusive direitos previdenciários. Certo? Professor, amanhã vai começar que horas? 8 horas da manhã. 8 horas. Alguém pode mandar o gabarito das questões no grupo, por gentileza? Alguém pode fazer isso, por gentileza? O colega está perguntando. Certo? Pessoal, Professor, amanhã pega a quero salva. todo mundo com a câmera ligada, viu? Amanhã é dia de revisão, tranquilidade, então se organizem para a gente amanhã fazer uma revisão bacana, mais dinâmica. Certo? Então, boa noite, bom descanso e nos encontramos amanhã às 8 horas. Eduardo, você converte, né? Conversei. Show de bola. Daqui a pouquinho.